O que sinto é por este movimento e estou aqui com você. Olá, torcedor do Vasco! Hoje apresento a você as informações mais recentes novidades e tudo o que ocorre no cotidiano do nosso Vascão. O ponto central será o jogo que se aproxima, uma partida que pode colocar o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. E sim, você ouviu certo. O Vasco tem a chance de assumir a primeira posição de forma temporária, mas é um confronto extremamente relevante. O Vasco precisa começar a marcar pontos em casa, enfrentando um oponente complicado, um time bem estruturado e preparado. Contudo, o Vasco chega confiante com moral elevada após 2 vitórias seguidas, uma na Sul-Americana e outra no Campeonato Brasileiro. Haverão alterações na formação do time e eu trarei todos os detalhes, assim como as expectativas para o jogo de hoje. Também falarei sobre a situação da sociedade anônima do futebol, já que muitos torcedores têm indagado sobre a venda e os desdobramentos disso. Assim, vou esclarecer e compartilhar as informações mais recentes que surgiram nas últimas 48 horas. Aproveito para convidar todos a assistir e acompanhar o vídeo até o final. É importante ressaltar que diversas pessoas assistem aos vídeos, mas esquecem de se inscrever. Portanto, caso ainda não tenha feito isso, considere clicar no botão de inscrição. E para aqueles que puderem colaborar um like no vídeo ou compartilhar o conteúdo, é muito apreciado. Antes de iniciarmos, é essencial lembrar que temos uma parceria com a plataforma que está oferecendo uma oportunidade incrível. Para quem ainda não tem cadastro ao se inscrever, você recebe R$ 30 de graça para a sua primeira aposta. Se você está pensando em apostar na vitória do Vasco contra o Ceará, a cotação está a 5-1 na vitória do time carioca. Assim, ao utilizar esses R$ 30 na aposta, você pode transformar isso em R$ 150. Além disso, a plataforma também oferece um bônus que duplica o valor do depósito que você fizer. Por exemplo, se decidir apostar R$ 200 na vitória do Vasco, basta depositar 100 e a plataforma lhe dará mais 100 na hora. Agora vamos discutir o jogo, que é de suma importância. O Vasco chega com moral elevada e confiança, enfrentando um adversário que também tem apresentado um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. O Ceará registrou uma vitória, um empate e uma derrota em seu último confronto contra o Juventude, que tem se destacado. O Ceará começou bem a partida, mas não demonstra um desempenho que o coloque em perigo de rebaixamento aparentemente. Eles devem lutar por posições intermediárias na tabela e possuem um time bem treinado, organizado e com jogadores experientes como o centroavante, que já teve passagens por grandes clubes. É um conjunto com peças bastante interessantes e em busca de reabilitação. Um grupo que irá batalhar na parte mediana da classificação, formado por um elenco bem preparado e estruturado, inclui diversos jogadores com bastante experiência. Um exemplo disso é o atacante que já passou por clubes renomados. Ademais, a equipe conta com peças muito atraentes e está claramente em busca de se reerguer após a derrota no último jogo. Por outro lado, a equipe almeja a liderança do torneio nacional, e isso é exatamente o que você ouviu. Já faz um tempo que não abordamos algo assim, não é verdade. Se vencer o embate de hoje, pode conquistar a primeira posição da competição, mesmo que de forma temporária. Portanto, é possível que a equipe termine a noite na liderança do campeonato. É importante mencionar que o time lidará com algumas ausências significativas. O defensor titular permanecerá fora, assim como um jogador que não acompanhou a delegação. A ausência do reserva não deve causar grande impacto. No meio-campo, 2 atletas fundamentais também não estarão disponíveis, pois não viajaram e permanecerão na cidade. Um deles por questões familiares e o outro por precaução, a fim de evitar qualquer tipo de lesão. Outro que não fez a viagem foi um jogador que recentemente se tornou pai pela segunda vez e pediu à diretoria para ficar na cidade, pedido que foi aceito. O titular na defesa será um atleta que assumirá a posição e um jovem da base terá a oportunidade de ser testado, o que representa uma boa chance para ele vivenciar o ambiente profissional. Assim, a equipe deve entrar em campo hoje com 3 alterações na formação inicial, um goleiro, 2 laterais, e a dupla de zaga terá um jogador que foi mantido e outro
No meio-campo deverão atuar 2 jogadores, sendo que um deles ocupará a vaga deixada por uma ausência. Outros 2 também estarão nesse setor. Na linha de frente, 2 atletas devem começar a partida. Muitos têm levantado questionamentos sobre a possibilidade de outro jogador iniciar como titular. Mas a realidade é que ele ainda não está apto para jogar por um período extenso. Portanto, a tendência é que um atleta mantenha sua posição e inicie a partida de hoje à noite, formando a dupla de ataque com outro jogador. Há várias pessoas se interrogando se esse atleta poderia começar o jogo como titular, porém a verdade é que ele ainda não se encontra preparado para atuar durante um longo período. Assim, a expectativa é de que um jogador permaneça em sua posição e inicie a partida de hoje à noite compondo a dupla de ataque. Existe também a alternativa de um jovem que teve uma boa participação no último jogo, mas acreditasse que a formação será preservada. Portanto, essa é a previsão. Esperase que a equipe realize um bom jogo e, conforme mencionado, apesar da confiança nas condições do time para obter a vitória e garantir os 3 pontos, um empate não seria visto como um resultado negativo. Um empate fora de casa significa pontuar e retornar sem derrotas. Dessa forma, considerase isso um resultado positivo, embora haja uma crença firme na vitória. Além disso, há um debate sobre a situação financeira do clube, já que muitos estão interessados em saber como as coisas estão evoluindo. O cenário é o seguinte: um julgamento está marcado para uma data específica que definirá quem controlará e administrará a equipe a partir de então. Será que a administração atual continuará ou uma nova entidade tomará as rédeas? Esse julgamento será fundamental. Caso a administração se mantenha, a liderança continuará e poderá haver uma venda ou uma negociação nos meses seguintes. É importante ressaltar que um investidor significativo deve visitar a cidade no próximo mês e há outros interessados que seguem em diálogo com a diretoria. Até o presente momento, nenhuma proposta formal foi apresentada, mas acreditase que o interesse mais forte parte desse investidor. Vale destacar que conversas têm sido realizadas semanalmente para acompanhar o desenvolvimento do projeto e entender quais são as novidades. O herdeiro de um investidor nutre um grande desejo de que seu pai concretize um investimento no Brasil, visando ter a oportunidade de gerenciar um clube de futebol significativo. É importante ressaltar que um dirigente tem mantido diálogos frequentes com uma pessoa influente no cenário do futebol a fim de compreender o andamento do projeto e suas possíveis consequências. Assim, essa é a realidade do investidor, porém isso não implica que a negociação esteja prestes a progredir, ou que a aquisição da sociedade anônima do futebol do clube se concretize. Se um determinado grupo decidir assumir ou retomar o comando honestamente, não posso afirmar o que poderá acontecer. Não sei se buscarão uma venda imediata ou se preferirão manter o controle para reestruturar a situação conforme sua visão. O fato é que não temos clareza sobre essa questão, considerando que os clubes desse grupo presentes em diversas partes do mundo, em sua maioria, já foram vendidos ou transferidos a novos investidores. Diante disso, acredito que se eles voltarem a ter o controle do clube, é bem provável que busquem um novo investidor para a Sociedade Anônima do Futebol. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Em um movimento que promete abalar o cenário do futebol brasileiro, um rumor crescente aponta para um possível acordo bilionário entre o Vasco da Gama e um fundo árabe, trazendo consigo um futuro de incertezas e, ao mesmo tempo, grandes expectativas. Fontes próximas ao clube revelam que as negociações estão avançadas, mas ainda há muitos detalhes que precisam ser resolvidos antes de qualquer anúncio oficial. O que está por trás desse acordo? Quais são as reais intenções dos investidores árabes e como isso pode transformar o Vasco nos próximos anos? O que parecia ser apenas mais uma especulação agora começa a ganhar contornos mais sólidos. O que chama a atenção é o volume de recursos que estaria sendo prometido pelo fundo árabe. Um montante capaz de alavancar o Vasco para um novo
Patamar financeiro. Se confirmada, essa parceria seria uma das mais importantes da história do futebol brasileiro, com possibilidades de investimentos em infraestrutura, contratações de peso e até uma mudança no modelo de gestão do clube. A grande dúvida que paira no ar é como o clube irá lidar com essa nova realidade financeira e quais serão as implicações para sua tradição, sua torcida e, claro, seu futuro competitivo. Ao longo das últimas semanas, insiders e jornalistas especializados têm trocado informações sobre o andamento das conversas. Alguns falam em um aporte financeiro que ultrapassaria a casa de bilhões de reais, o que tornaria o Vasco não só um dos clubes mais ricos do Brasil, mas também um dos mais bem estruturados, com grandes perspectivas de sucesso nacional e internacional. Entretanto, há quem ainda duvide de que o clube consiga gerenciar tamanha injeção de capital, considerando o histórico de instabilidade financeira e administrativa vivido nos últimos anos. Por outro lado, a torcida vascaína, sempre fiel e apaixonada, se vê diante de um dilema: acreditar na promessa de um novo ciclo vitorioso ou temer que a história do clube seja distorcida em nome de interesses financeiros? O Vasco, que já passou por altos e baixos, teria agora uma chance única de se reinventar. Mas essa transformação pode trazer consigo uma série de desafios internos. A pressão por resultados e pela recuperação da imagem do clube, tanto no Brasil quanto no exterior, será intensa. Enquanto os detalhes do acordo seguem em sigilo, a pergunta que fica é: será este o momento que o Vasco estava esperando para dar um salto no cenário do futebol mundial? Ou os próximos capítulos dessa história nos reservarão mais surpresas do que podemos imaginar? A ansiedade cresce e tudo o que resta é aguardar a confirmação oficial, que, se acontecer, deve mexer profundamente com o mercado esportivo e com o coração da imensa torcida vascaína. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.